Muito boa tarde, início de noite, para o meu pessoal vascaíno, minha turma vascaína, aqui é Ricardo Rigas, falando para o canal Nerd Vascaíno na Cozinha. Compartilhem, se inscrevam no canal, né? Deixem seu joinha para engajar esse vídeo para mais vascaínos. Vamos dar uma conversinha rápida aí sobre retrospectiva do ano do Vasco, né? Do ano 2024 do Vasco. Começou em janeiro, teve amistosos, né? Preparação de pré-temporada. E o Carioca foi colocado inicialmente com jogadores da base. E aí veio seguindo o Carioca, veio Copa do Brasil, primeira fase, segunda, terceira fase, veio as fases mais agudas da Copa do Brasil, começou o Brasileiro. O Vasco começou com uma vitória contra o Grêmio, né? Mas basicamente foi o que? O Vasco jogou 63 partidas nesse ano de 2024, entre amistosos, Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. Foram 25 vitórias, 18 empates e 20 derrotas nesses jogos todos, né? O aproveitamento do Vasco ficou abaixo de 50%, 49% de aproveitamento, ou seja, abaixo do aproveitamento, abaixo de 50% de aproveitamento, né? O curioso é que fizemos 82 gols, com média de 1,30 por jogo, e tomamos 82 gols, com a média igual de 1,30, ou seja, nosso saldo em termos de gols no ano, saldo zero, né? Isso aí é um reflexo da nossa defesa, né? Da falta de investimento em zagueiros, né? No próprio sistema defensivo e em material humano para a zaga do Vasco, que não aproveitou, não foi feita nenhum tipo de investimento, né, sério, nem na primeira janela, nem na segunda janela, né, as janelas do meio do ano, no Campeonato Brasileiro. Então, por isso que nós tivemos essa quantidade gigantesca de gols tomados, né? O nosso artilheiro do Campeonato Brasileiro foi o Verratti, que meteu 23 gols, né? Então, o principal jogador do Vasco no ataque, decidível, foi artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols, né? Artilheiro do Vasco no Brasileiro, e com 12, né? E jogou, né? Foi o jogador do ataque, o destaque do ataque vascaíno foi o Pablo Verratti, né? Então, ele poderia ter feito mais gols, o Vasco poderia ter tido um aproveitamento melhor, com uma janela mais interessante, uma janela mais produtiva, uma janela mais proativa, uma janela melhor aproveitada pelo Vasco da Gama, né? E nas primeiras partidas do Brasileiro, o Vasco estreou com vitória em cima do Grêmio por 2-1, né? Ainda sob o comando do Ramon Dias. Aí depois tomou 3 pancadas, né? Inclusive a goleada do Criciúma em São Januário. Aquela foi a derrocada do técnico Ramon Dias, que panelou muito o time, não colocava o jogador da base. Ele tinha um grupelho ali, uma panela com o Medel, né, com o Galdames, com os jogadores estrangeiros, né, do Vasco. Então, o Vasco começou o campeonato ganhando, mas depois tomou 3 pancadas. Daí ele foi mandado ele embora. Aí colocaram ali o técnico, foi o William, né, que foi o técnico, era o técnico das juniores, né? E aí ele teve 3 jogos, ele venceu uma partida, empatou 2 e foi derrotado de uma, porque ele estava esperando a chegada do português, né? Então o Vasco estava na procura de um técnico novo. Aí acharam que o Álvaro Pacheco teve uma campanha excelente lá em Portugal, tal, com essa onda de técnico português, né? Tem o Luiz Castro do Botafogo, o Jorge Jesus do Flamengo, né? O técnico do Palmeiras, minha cabeça está, né? Ele veio também, o técnico do Palmeiras, que vencedor, o Abel Ferreira, pronto, lembrei, o Abel Ferreira. Então vamos contratar o técnico português, né? O Botafogo também contratou, depois contratou aí o Arthur Jorge, que é campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Só que com o Álvaro Pacheco, meus queridos, o negócio foi desastroso. Eu fui na estreia do técnico português Álvaro Pacheco, foi justamente contra o Flamengo no Clássico, que o jogo foi no Maracanã, mas o mano era do Vasco.
aquela goleada inesquecível do Flamengo sobre o Vasco por 6-1. Foi a estreia do seu Álvaro Pacheco, que ainda empatou um jogo, né? Foi contra o Cruzeiro, se não me falha a memória, e depois mais 2 pancadas, né? Aí foram 3 derrotas e um empate, né? Perdemos para o Juventude e perdemos para o Palmeiras. Então foram, sim, foi uma meteórica e desastrosa a passagem do Álvaro Pacheco no Vasco, né? E aí veio o Rafael Paiva. O Rafael Paiva começou ganhando partidas, né? Foi contra o São Paulo, a faixa dele foi 4-1 no São Januário, jogo do JP, um jogo muito bom. O David fez gol, né? E Leandrinho fez gol, jogou bem, voltou bem e tal. Só que o Rafael Paiva, com a sua teimosia, ele foi até, quando faltavam 3 partidas para acabar o campeonato, a campanha do Paiva foram, né, os jogos foram 14 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Sendo que o Vasco teve uma sequência de derrotas seguidas com ele, com teimosia, jogando com 3 atacantes sem ter atacantes de lado, improvisando o lateral como atacante. Fez um monte, e a torcida pedindo, eu pedi também para se colocar mais meio-campistas, botar um time jogando no 4-4-2, simples, porque você tem mais jogadores ali à disposição. É um sistema mais simples, um sistema mais óbvio, um time que não tem recursos técnicos, não tinha jogadores de lado, atacantes para poder jogar no 4-3-3. Foi mandado embora, depois jogou contra o Corinthians, derrota para o Corinthians. Aí o Felipe Loureiro, que é diretor técnico, assumiu nas últimas 3 partidas, né? Começou com empate com o Atlético Goianiense em casa, 2-2. Eu acho que era para ter ganho essa partida, o Atlético Goianiense, último colocado naquela ocasião. O Vasco empatou com o Atlético Goianiense. Depois vieram 2 vitórias contra o Atlético Mineiro, também em casa por 2-0. E o último jogo da temporada contra o Cuiabá, que foi 2-1. Então, foi essa a retrospectiva, a campanha do Vasco no ano do brasileiro, né? O Vasco só teve uma derrota no Carioca, foi justamente contra o Nova Iguaçu, na semifinal do Guanabara, né? Aí ficou de fora das finais. Um campeonato também que não vale nada, não dá prêmio, não dá nada, não dá nem medalha, não dá taça, só tem o nome Campeonato Carioca, mas de charme não tem mais. Sou favorável a esse ano que vai entrar agora em 2025. O Vasco não dá nem atenção para esse Campeonato Carioca. Fazer que nem o Botafogo fez nos 2 últimos anos. Jogou lá foi 5º lugar no Campeonato Carioca, lá ganhou a Taça Rio 2 anos, mas teve 2 campanhas muito boas no brasileiro. Então vamos fazer isso, vamos seguir o exemplo do Botafogo. Deixa de lado do brasileiro, o Carioca, e dá atenção a campeonatos que exigem atenção. Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americano. Okay? Então uma perspectiva rápida do Vasco da Gama no ano de 2024. Aqui foi Ricardo Rigas falando para o canal 10 Vascaíno da Cozinha. Curtam, comentem, se inscrevam nos canais e tenham um resto de noite abençoada de terça-feira. Fique com Deus e um beijo no coração.